Minhas irmãs e meus irmãos em Cristo Jesus, celebramos hoje a liturgia do quarto domingo do tempo da Quaresma. É o domingo Letare, o domingo da alegria, porque nós já vislumbramos a salvação, já vislumbramos a Páscoa que está para chegar. Nesse período quaresmal, nós já fizemos a experiência com Jesus do deserto, das tentações, e Jesus nos ensinou que a vitória sobre as tentações se dá na fidelidade à palavra de Deus. Com Jesus, nós subimos a montanha na Transfiguração e lá ouvimos a voz do Pai: "Este é o meu Filho amado, escutai-o." É necessário escutar Jesus. Da montanha, Jesus nos levou para o templo de Jerusalém, o majestoso templo. E no templo, Jesus, ao expulsar os vendilhões do templo, ele nos ensina o significado verdadeiro do culto a Deus e a relação existente entre a fé, a vida e a liturgia, que tudo está intimamente ligado. Hoje, Jesus nos faz estar diante da lei e dos promotores da lei, pois a narrativa do Evangelho nos traz o encontro de Nicodemos com Jesus. Nicodemos, um judeu membro do Sinédrio, que foi visitar Jesus. O Sinédrio era a corte suprema da lei judaica, com a missão de administrar justiça, interpretando e aplicando a Torá, a lei, tanto oral como escrita, e exercia simultaneamente a representação do povo judeu com 71 membros perante a autoridade romana. E à noite, então, Nicodemos vai visitar Jesus. Parece que Nicodemos faz isso justamente num horário que ele não vai ser visto pelas pessoas. É um encontro informal com Jesus, onde este representante do Sinédrio, representante da lei, vai para ouvir Jesus. Para os judeus, o seguimento da lei é a garantia da salvação. E Jesus revela a Nicodemos o plano de Deus, a partir da comparação com o episódio das serpentes venenosas que atacavam o povo de Israel no deserto. E Moisés, na oportunidade, por mandato de Deus, confeccionou uma serpente de bronze, colocou essa serpente numa haste e, erguendo a serpente na haste, todas as pessoas que tinham sido picadas pelas serpentes venenosas, ao olharem para a serpente de bronze erguida na haste, ficavam curadas. Olhar para a serpente de bronze no alto era como um verdadeiro antídoto para o veneno mortal das serpentes. E Cristo revela assim a Nicodemos que os homens acreditem no Filho do Homem levantado na cruz, ou seja, acreditem no próprio Jesus Cristo, para que não pereçam, e não perecendo tenham a vida eterna. Isto é, meus irmãos e minhas irmãs, acreditar em Jesus Cristo significa aderir a Ele, a sua proposta de vida, significa aprender a lição do amor e fazer como o próprio Cristo fez, a sua vida um dom total a Deus e aos irmãos. E aqui está o grande sentido da vida eterna: fazer com que a nossa vida seja uma doação total a Deus e aos irmãos por amor. E é dessa forma que se chega à vida eterna. Crer em Cristo levantado na cruz é o antídoto contra o veneno do pecado e da morte eterna. Então nós podemos fazer a seguinte pergunta: por que Deus enviou
Cristo Jesus, seu Filho, o único e amado, para o encontro com a humanidade, justamente para nos libertar do egoísmo, para nos libertar da escravidão, da alienação, da morte e dar um sentido de vida eterna para a humanidade. Com Jesus, o Filho único que morreu na cruz, os homens aprendem que a vida definitiva está na obediência aos planos do Pai e no dom da vida aos irmãos, justamente por amor. Não um amor qualquer, mas o amor revelado por Cristo Jesus. Vejamos que a alegria de hoje, desse domingo, domingo Letare, está baseado que Cristo veio para nos salvar e não para nos condenar. E isto é motivo de alegria para nós. Ele veio para oferecer a todos nós a vida definitiva, ensinando o amor sem medidas. Isso é motivo de alegria perene, alegria constante. E isso, meus irmãos, garante para nós o quê? Um futuro, e nos dá razão para nós vivermos o momento presente com esperança. Mesmo com todas as dificuldades, as adversidades, estamos vivendo no aqui e agora de nossa existência. Nós cristãos, por crermos em Jesus Cristo, e por isso somos cristãos. Nós somos homens e mulheres de profunda esperança, porque com Cristo nós somos vitoriosos. O Papa Francisco, no ano de 2018, nos lembrava que vivemos um tempo em que reina, por um lado, o individualismo centrado no sujeito autônomo, em que tende a ver o homem como um ser cuja realização depende somente das suas forças, onde o homem pode tudo. Porém, a salvação é graça de Deus. A salvação não é mérito ou fruto das obras ou esforço humano. Por outro lado, também difunde-se a visão de uma salvação meramente interior, que talvez suscite uma forte convicção pessoal ou um sentimento intenso de estar unido a Deus, mas sem assumir, curar e renovar as nossas relações com os outros e com o mundo criado. É um intimismo tão grande que parece uma relação somente entre eu e a divindade, sem lembrar os outros e a história em que estamos inseridos. Com essa perspectiva, torna-se muito difícil compreender o fato de Cristo ter assumido a nossa humanidade. Ele se fez membro da família humana, assumiu a nossa carne, a nossa história, para que nós pudéssemos compreender a salvação. O Papa, na época, se referiu a duas tendências que representam duas antigas heresias, o pelagianismo e o gnosticismo. É claro, meus irmãos, que tenta-se vender para nós um sonho de construir um mundo sem Jesus Cristo, um mundo sem, obviamente, a igreja, um mundo sem uma concepção de ser humano a partir da verdade que Cristo nos revela sobre o ser humano. Porém, isso é, na verdade, um poço sem fundo. Deus nos destinou a uma vida de comunhão com Ele. E o nosso coração permanecerá inquieto enquanto não repousar em Deus. A nossa vocação última é divina, é para Deus. E o lugar onde nós recebemos a salvação trazida por Jesus é a igreja, é a comunidade daqueles que, tendo sido incorporados à nova ordem de relações inaugurada por Cristo, pode receber a plenitude do Espírito de Cristo pelo sacramento do batismo, quando somos mergulhados no mistério do amor de Deus. Por isso, nesse dia
da alegria em que vislumbramos a salvação, entendamos que Cristo Jesus é o antídoto para o veneno mortal do desânimo, do pessimismo, da construção de um reino sem Deus, de um reino meramente humano que desaba. Cristo é o antídoto para o desespero diante da dor e da morte. Cada pessoa, cada um de nós, é uma joia única nas mãos de Deus. Temos uma vocação para a vida eterna. Ou cremos nessa verdade, ou então nós não somos cristãos. Essa semana, falando com dois amigos, o irmão morreu por causa do coronavírus. O outro, o pai. Ambos, amigos meus, são profundamente cristãos. E eles me disseram: vamos rezar. Um dizia pelo meu irmão, para que ele seja acolhido no reino de Deus. O outro, vamos rezar para que meu pai receba o abraço de Cristo Jesus. Ambos com a dor da perda de seus entes queridos, mas sem desespero, com a fé em Jesus Cristo. Temos a dor diante da morte, mas não entramos em desespero, porque cremos na vida eterna. Somos a igreja e Jesus nos confiou a missão de anunciar o reino de Deus e testemunhar, meus irmãos e minhas irmãs, a esperança de vida eterna. Professemos a nossa fé.